Capítulo 3. O Tomo Negro, Parte 1. De volta à Veneza coberta de névoa e segredos, Kael e Elias se refugiaram em uma pousada bruxa discreta, camuflada em um sotoportego estreito e perpetuamente úmido. A fachada da pousada, marcada pelo tempo e pelo sal, parecia apenas mais uma casa veneziana abandonada. O fracasso em Florença pairava sobre eles como a neblina gélida e espessa salgada sobre a lagoa. Silas Theron estava com a chave final, o passo derradeiro para seu objetivo. O tempo agora era medido em respirações tensas, silêncios carregados e batidas aceleradas do coração. A noite de preparação foi um reflexo puro da dinâmica contrastante da dupla. Elias Vane, o Corvino, estava em seu elemento, um caos de ordem mágica. Cercado por grimórios encadernados em couro rachado e pergaminhos emprestados às pressas da ALE e de bibliotecas particulares de Veneza, ele passava a noite em silêncio, quase absoluto, meditativo. Apenas o som suave do raspar de sua pena e o farfalhar seco das páginas que ele virava quebravam a quietude. O ar ao seu redor cheirava a pergaminho antigo, tinta de dragão e um leve toque de enxofre mágico. Com os olhos fixos e hipnotizados nas runas complexas, Elias mergulhava nos textos antigos. Ele buscava desesperadamente o contraponto mágico exato que o manual de confinamento elementar, roubado, representava para Silas. O seu foco estava no rito do Leviatã, a magia primordial e catastrófica que Silas pretendia liberar na Libraria Somersa. Ele buscava uma fórmula, um encantamento exaustivo, o único ponto fraco do ritual. Elias Vane, com sua varinha emitindo um lumos fraco sobre as páginas amareladas, murmurava: "A água não pode ser vencida, deve ser compreendida. O Leviatã não aprisiona, ele absorve." Enquanto Elias lutava contra o conhecimento oculto, Kael Thorne lutava contra sua própria mente. Incapaz de dormir, pois o silêncio lhe trazia os ecos nítidos da missão que deu errado, ele canalizou sua ansiedade para a disciplina. No minúsculo pátio úmido, ele praticava silenciosamente. Kael, o grifinório, trabalhava em seus feitiços de proteção e aprimorava seu feitiço de respiração prolongada. Seus movimentos eram bruscos, mas precisos. Ele reforçava os encantamentos em seu couro de dragão, sabendo que, lá embaixo, a força bruta não seria suficiente. O som de seus passos e o sibilar da sua varinha era o único ruído que quebrava o silêncio da noite. Uma trilha sonora de fúria controlada. Ao amanhecer, Elias finalmente fechou o último grimório. Ele tinha a informação crucial. Elias Vane, com a voz rouca pelo cansaço e a urgência, chamou Kael. "O rito do Leviatã. Ele não é apenas um feitiço de poder, Kael. É uma perigosa magia de drenagem e absorção." Kael, que acabara de desativar seu feitiço de respiração, limpou o suor da testa e se aproximou, sentindo a gravidade na voz de Elias. Elias Vane continuou apontando para um diagrama no pergaminho. "O Leviatã não é uma criatura que ele invoca, é a própria força vital mágica da Libraria Somersa que ele tenta controlar e virar contra o mundo. O manual de confinamento serve para religar essa energia à sua vontade. Se você atacá-lo com toda a força bruta não funcionará. Você será apenas um alimento que o feitiço usará. A magia da Libraria Somersa vai drenar a sua própria magia para se fortalecer e você ficará inerte, desprotegido." A advertência era séria. Para Kael, cuja magia vinha diretamente da emoção e da força de vontade, a drenagem mágica era a anulação de sua própria essência. Kael Thorne, sentindo o peso da ameaça em seu estômago, assentiu. "Então atacamos o centro, o ponto onde ele drena, não o bruxo. Mas, se ele estiver canalizando o poder através do artefato, nós o esmagamos com um reducto." Elias negou com a cabeça. "Não. O reducto é muito explosivo. Destruiríamos os tomos e talvez desestabilizaríamos o selo de Veneza, causando um cataclismo. Precisamos de uma implosão precisa no artefato, uma anulação cirúrgica. E eu não poderei lançá-la se ele estiver totalmente concentrado."
A estratégia final dependia de uma confiança absoluta, o coração protegendo a mente, para que a mente pudesse fazer o trabalho. Elias Vane, fixando seus olhos cinzentos nos olhos verdes de Kael, propôs: "Você fará a distração. Você o forçará a desviar o fluxo de energia para a defesa, mantendo-o ocupado e, o mais importante, me protegendo dos ataques direcionados dele. Eu usarei minha magia de legiliminência para encontrar o ponto focal exato de sua concentração. Você o força, eu quebro." Kael Thorne sorriu, um sorriso sombrio, mas determinado, que quebrou a tensão em seu rosto. "Eu gosto da parte da distração. Eu farei a fúria. Mas você precisa me prometer uma coisa, Elias." Kael Thorne, com a voz carregada de lealdade: "Confie no meu instinto de luta lá embaixo. Se o seu plano falhar, eu vou quebrá-lo com força, não importa o custo, e eu não te deixo para trás." Elias sentiu a sinceridade e a ferocidade na voz de Kael. Ele estendeu a mão, o primeiro gesto físico de união em anos que não era um feitiço. Elias Vane, apertando o aperto forte e rápido de Kael, respondeu: "Eu confio na sua lealdade, Kael. E você confia na minha capacidade de não falhar. Vamos!" A dupla paratou para o ponto de rastreamento final de Elias, um canal isolado, afastado do movimento principal da cidade, onde a energia da runa de confinamento que ele havia encontrado pulsava de forma mais densa, quase dolorosa. O creque da aparatação foi o único som alto, antes de um silêncio profundo. O ar estava estranhamente parado e pesado, sem um menor vestígio de brisa. Elias, sabendo que o manual de confinamento elementar roubado estava agora em posse de Silas, tinha certeza de que o renegado já deveria ter iniciado o processo de abertura. A cada segundo perdido, a vantagem de Silas aumentava. Ele não podia perder tempo. Elias Vane, respirando fundo e concentrando toda a sua magia à vontade, começou a lançar um feitiço de abertura de selo complexo, de múltiplas camadas e demorado, que exigia extrema precisão e controle. Sua varinha, de madeira clara, tremia ligeiramente, canalizando quantidades maciças de energia que aqueciam o ar ao redor. Não era um simples Alohomora, era um encantamento de alta magia que visava desativar a magia elemental que Silas estava usando para a abertura. O feitiço consumia sua magia rapidamente, drenando-lhe as forças. Elias Vane, com o esforço visível no suor que brotava em sua testa e na tensão de sua mandíbula: "Dissolvo elementa", revela o Clauson. Sua voz era um sussurro gutural, mas carregado de poder. O feitiço de Elias causou um efeito imediato e dramático. A água escura do canal começou a borbulhar e a recuar violentamente, empurrada por uma força mágica invisível, como se o canal estivesse sendo sugado para o fundo por uma esponja gigantesca. O movimento era antinatural, desafiando a física. A pedra úmida e envelhecida sob o canal ressecou-se instantaneamente sob a intensa pressão mágica concentrada. À medida que a água recuava para os lados, a entrada lendária para a livraria Somersa se revelou. Um arco de pedra ancestral maciço e talhado, totalmente coberto por limo escorregadio e algas penduradas, que se projetava para baixo no leito do canal agora exposto. O arco estava aberto, mas apenas parcialmente. Silas havia ativado a passagem, mas o feitiço de confinamento ainda estava lutando para fechar. O tempo estava se esgotando de forma cruel. Kael Thorne, sem a menor hesitação ou pedido, conjurou um feitiço de respiração prolongada para os dois. O encantamento envolvia a cabeça da dupla com uma bolha de ar cristalina, invisível e durável, um envelope protetor. O Kael Thorne, com a varinha segura e os músculos alertas, avisou com uma voz sufocada, mas firme: "Ele está lá dentro, Elias. Abertura instável. Rápido." A dupla mergulhou na água escura, uma massa fria e chocante que envolveu seus corpos, carregando um cheiro denso de limo antigo e mofo acumulado. A bolha protetora de ar conjurada por Kael crepitava levemente, separando-os da umidade circundante. Kael, com o seu porte atlético, avançava à frente, usando sua força física e o ímpeto de sua urgência para cortar a resistência da água, que parecia densa e viscosa como óleo. Cada braçada era um esforço para romper a inércia do canal.
Elias, um passo atrás, os olhos fixos na abertura do arco, mantinha a concentração inabalável no portal instável, cuidando para que a magia externa não fechasse a passagem sobre eles. Eles se impulsionaram através da linha tênue do arco de pedra. O contato com a passagem foi um estranho choque sensorial, uma breve e desorientadora sensação de compressão e deslocamento. Por um instante fugaz, a escuridão total envolveu Kael e Elias antes de serem subitamente expelidos para um ambiente diferente. O mergulho terminou abruptamente, com uma sensação de pressão invertida. Eles emergiram para a bolha de ar seco que protegia a livraria somersa. Não era um palácio de luz, era uma câmara vasta, imensa, escura e opressoramente silenciosa, com o cheiro forte e inconfundível de pergaminho molhado, mofo antigo e magia potente. Adormecida por séculos, a aventura nos seus pontos mais profundos havia finalmente começado. Capítulo 3. O Tomo Negro, Parte 2. O ar dentro da livraria Somers era uma anomalia sensorial, uma negação mágica da Veneza que a circundava. Era frio, pesado e estranhamente seco, uma bolha de ar confinado no coração úmido dos canais. A água escura e fria do lado de fora da barreira de ar formava as paredes líquidas da vasta câmara, um véu aquático que parecia pulsar com a pressão das profundezas. O interior, alcançado após uma aparatação tensa e coordenada, revelava-se vasto e opressivo, uma ruína esquecida por eras. O cheiro de mofo, musgo úmido e pergaminho antigo era denso, quase sufocante, uma fragrância de decomposição controlada. No entanto, misturando-se a esse aroma arcaico, havia um cheiro metálico de ozônio carregado, indicando uma concentração de magia, pura e potentíssima, mas dormente, como um vulcão esperando para entrar em erupção. A iluminação da câmara provinha de fontes estranhas, orbes luminescentes esverdeados, do tamanho de cabeças humanas, que flutuavam magicamente em pontos-chave acima das altas prateleiras de pedra. Essa luz espectral projetava sombras longas, distorcidas e dançantes que se moviam como espectros por conta própria. As prateleiras de pedra, cinzentas de escorregadias ao toque, estavam repletas de tomos antigos, a maioria escritos em línguas mortas e esquecidas, até mesmo pelos bruxos mais eruditos. Cada livro era coberto por uma poeira mágica e intocada que parecia guardar o conhecimento. A atmosfera era palpavelmente opressiva, carregada com o peso de séculos de conhecimento proibido e poder não liberado. A própria livraria parecia uma criatura adormecida, com sua respiração sendo o zumbido sutil do confinamento, pronta para despertar e engolir seus invasores. Kael Thorne, o grifinório do instinto e da ação imediata, sentiu a pressão do ambiente, imediatamente, não como algo físico no ar, mas como uma força etérea que pesava em sua varinha, dificultando a livre circulação e o fluxo de sua própria magia, como se a câmara o estivesse ativamente rejeitando. Elias Vane, por outro lado, sentia o local como um mapa detalhado, absorvendo as informações silenciosas e a estrutura da magia de contenção. Elias Vane, movendo-se com a cautela de um predador, com a voz abafada pelo ar denso e a varinha pronta para conjurar, sussurrou para Kael, mantendo a voz ao nível de uma respiração audível. Esta magia está estável, Kael, mas está longe de estar morta. Está viva, incrivelmente potente. É o próprio confinamento, o feitiço de selamento que a mantém quieta. Você sente a pressão? É a magia lutando para não ser liberada. Se Silas conseguir romper o núcleo do selo, esta energia irá explodir de forma incontrolável, ou o que seria pior, ela pode absorver a energia vital e mágica de tudo ao redor para se sustentar. Precisamos ser rápidos e silenciosos. A infiltração, no entanto, não permaneceria secreta por muito tempo. Elias Vane, movendo-se na ponta dos pés de forma quase fantasmagórica e usando seu vasto conhecimento ocultista, lançou um feitiço sutil de legilemencia de rastreamento no ambiente. Ele não estava lendo mentes, mas sim as assinaturas de proteção do local. Ele percebeu com um arrepio frio que Silas, ao usar o manual de confinamento elementar para iniciar a abertura do selo, havia despertado os guardiões originais da livraria.
Elias Vane, parando abruptamente com uma ação instintiva e rápida, estendeu o braço para deter Kael, cujos passos tendiam a ser mais pesados e menos controlados. O aviso veio num sussurro de urgência máxima. Atenção, silêncio absoluto. Os corredores não estão vazios. Silas ativou os protetores originais. Não são infere ou dementadores, nada tão comum. São construtos de água e sombras, entidades elementais que patrulham o local. São os ecos persistentes dos próprios bruxos que selaram a biblioteca com a sua própria energia. Eles reagem à intrusão e à magia elementar em uso. A ameaça era silenciosa, espectral e terrivelmente real. Pelos corredores adjacentes, onde a luz esverdeada se tornava mais rarefeita, moviam-se formas indistintas e aterrorizantes. Sombras escuras que se condensavam e dissipavam em formatos vagamente humanoides, deslizando pelas prateleiras como fumaça densa, e massas gelatinosas de água escura que se moviam contra as leis da gravidade, flutuando a meio metro do chão. Eram entidades mágicas e elementais, feitas da própria água e escuridão da profundidade, criadas para defender o selo. A luta que se seguiu não foi uma batalha de explosões, mas uma demonstração da coordenação perfeita e fatal da dupla. Não houve gritos ou maldições explosivas, reductos ou bombardas que pudessem alertar Silas no salão central. A batalha era estratégica, limpa e silenciosa. Kael assumiu a frente, enfrentando os construtos de água. A água, sendo o elemento defensivo de Silas, representava a maior ameaça de contenção. Kael Thorne, com um movimento rápido, preciso e quase silencioso da varinha, atacou. Não com força, mas com precisão cirúrgica. Diffindo! Ele não usava o Diffindo simples e superficial de Hogwarts. Ele usava feitiços de corte aprimorados, disparando raios finos e laminares que visavam quebrar a coesão molecular das massas de água. O Diffindo cortava as entidades, fazendo-as se desmembrar em milhares de gotas que, em vez de se reagruparem imediatamente, voltavam para as paredes líquidas com um plique silencioso, impedindo-as de se regenerarem antes que Kael seguisse em frente. Sua agilidade em desviar dos tentáculos de água e seu foco em acertar os pontos críticos eram essenciais para o avanço. Elias, a mente tática, lidava com as ameaças mais etéreas, as sombras. Elias Wayne, com a precisão de um atirador de elite, concentrando a ponta da varinha no centro das formas escuras, conjurou o oposto da escuridão. Lumos Maxima! A magia de Elias não era para a destruição física, mas para a anulação existencial. Ele usava a magia de luz focada, direcionando feixes de luz pura, intensa e quente que não apenas iluminavam, mas também desintegravam as entidades de sombra. As sombras temiam a exposição à luz mágica pura, e os feixes de Elias as faziam recuar como um sopro inaudível, evaporando-as em nada. A luz concentrada de Elias era a proteção e a retaguarda contra o ataque etéreo, e o corte preciso de Kael era o avanço contra a matéria. Eles limpavam os corredores centrais em uma dança mortal e coordenada de ataque e defesa tática. Finalmente, após silenciarem os últimos guardiões perto da entrada, eles alcançaram a vasta câmara central. A visão era inconfundível. O salão principal era o coração pulsante da livraria. No centro do salão circular, Silas Terron estava de costas para eles, envolto em um campo de energia pulsante e esmeralda. Os livros roubados, os tomos de ocultismo e o essencial manual de confinamento elementar levitavam em um círculo tenso ao redor dele, girando em alta velocidade. A energia, visualmente densa, fluía deles para Silas e para seu artefato de madeira envelhecida, que ele segurava como um cetro. Silas não estava apenas lendo. Ele estava recitando as últimas e críticas palavras do rito do Leviatã, uma sequência monótona, gutural e ressonante que fazia as próprias paredes de água vibrarem com um som baixo e ameaçador.
A energia da biblioteca estava sendo ativamente canalizada. Uma vasta esfera de água escura, quase negra, girava lentamente acima da cabeça de Silas, manifestação física e aterrorizante do poder elemental que ele estava tentando dominar. Kael, o impulsivo, sentiu o desejo avassalador de atacar imediatamente, adrenalina pulsando em suas veias. Ele preparou seu estupefaça, ignorando a dor residual nas costelas do duelo anterior. Elias Vane, vendo a concentração total e o campo de força ao redor de Silas, agarrou o braço de Kael com uma força de aço, impedindo-o de conjurar. Não, Kael! Você não vê? Ele está protegido pelo campo de força do Leviatã completo. É uma barreira de puro poder elemental drenado da Câmara. Um estupefaça não vai atingi-lo, será absorvido e nos virará contra nós com o dobro da força. Não podemos desperdiçar energia em um escudo que se alimenta de ataque. Elias sabia que o tempo era nulo. A esfera de água estava quase completa. Ele não podia esperar mais para uma abordagem tática perfeita. Sentindo o pico de poder iminente de Silas, Elias não atacou o corpo protegido, mas a mente. Sua varinha apontou para a nuca exposta de Silas e ele lançou um ataque mental rápido e focado, um feitiço de distração mental com legilimenência de precisão. Elias Vane, concentrando todo o seu poder mental e emocional em um único ponto, sussurrou o ataque com uma intensidade cortante, legilimens. Não era uma invasão para torturar ou dominar, mas para informar e desorientar. Elias forçou um vislumbre em sua mente na fração de segundo da conexão, buscando o ponto focal do ritual. Ele precisava de uma falha, de uma hesitação na linha de conjuração. Naquela fração de segundo de contato mental, ele viu o que precisava. A magia não fluía apenas através do artefato. Ela foi canalizada e drenada pelo artefato. O cajado não era a chave para o selo, era o condutor de drenagem de toda a magia da livraria. Se o condutor fosse destruído, o ritual falharia catastroficamente. O ataque mental de Elias não derrubou Silas, mas foi o suficiente para causar uma hesitação violenta e momentânea. A concentração de Silas falhou por menos de 1 segundo. O fluxo do rito do Leviatã estremeceu, e a vasta esfera de água escura acima dele piscou e diminuiu visivelmente por um instante. Silas Theron, sentindo a invasão odiosa em sua mente, soltou um urro de fúria selvagem e virou-se para enfrentar os invasores. Seus olhos estavam vermelhos de concentração e raiva, e ele lançou um ataque defensivo imediato. Uma onda de choque que fez a água das paredes tremer. O confronto final havia começado no coração da Câmara. Kael e Elias estavam expostos, mas agora tinham a informação crucial e desesperadora. O artefato de madeira era o condutor e, portanto, a fraqueza fatal do plano de Silas.